Escondido em um local remoto da floresta amazônica, longe da civilização, encontra-se uma cidade misteriosa, mas ao contrário de um antigo assentamento asteca ou inca da América do Sul, a cidade é muito mais nova e guarda um passado muito mais estranho. Construída no coração do Brasil em 1928, a cidade foi construída para ser uma utopia moderna. Tinha um hospital de última geração, um salão de dança, um cinema e fileiras de casas perfeitas recém-construídas. A cidade tinha até seu próprio campo de golfe e quadra de tênis. Parecia um paraíso na terra, como um tipo de empreendimento imobiliário que venderia 100% em questão de horas. Mas o estranho é que nenhuma das casas da cidade estava à venda, nenhuma delas estava disponível para alugar. Em vez disso, a cidade era o lar de milhares de trabalhadores brasileiros que viviam nessas casas de graça. Os trabalhadores que lá viviam tinham bons salários, cuidado com a saúde e muito entretenimento. Era um verdadeiro paraíso socialista para o trabalhador. Especialmente para os pescadores brasileiros naquela época, porque esses trabalhadores trabalhavam muito e o salário era baixo. Mas nem tudo na cidade era tão perfeito quanto parecia, e apenas alguns anos depois de sua construção a cidade ficou desse jeito. Edifícios e casas foram saqueadas, e a maioria das pessoas fugiu da cidade, e toda essa utopia foi engolida pela selva que este homem construiu. Uma das cidades mais promissoras do Brasil foi transformada em uma cidade fantasma abandonada. Algo de muito ruim tinha acontecido aqui, e o que é ainda mais estranho é que esse paraíso socialista não foi construído por brasileiros não. Este paraíso socialista foi construído por um dos capitalistas mais ricos dos Estados Unidos na época, Henry Ford, o fundador da Ford, que era como o Elon Musk do século XX, um empresário muito excêntrico e bilionário, com grandes visões para o futuro. Por isso Henry Ford construiu essa cidade utópica no meio da Amazônia e a nomeou com um nome bem peculiar e excêntrico, a Fordlândia. Mas esse sonho utópico de Henry Ford foi um desastre completo e cheio de caos e violência, e a consequente ruína da Fordlândia. Durante uma visita a um matadouro, Henry Ford notou como os trabalhadores matavam animais inteiros enquanto os movimentavam por uma linha. Era uma versão muito básica de uma linha de produção altamente eficiente, e foi aí que ele teve a ideia de fazer a mesma coisa em suas fábricas de automóveis. Em vez de mandar seus trabalhadores construir um carro de cada vez, seus carros se moviam de um estágio para o outro, enquanto diferentes grupos de trabalhadores faziam apenas um trabalho específico em cada carro. Ford imediatamente colocou essa ideia de montagem em ação, e em 1905 suas fábricas estavam produzindo 25 carros por dia. Foi uma revolução absoluta em eficiência. Logo, essa eficiência se traduziu em números para a empresa. Em 1914, a Ford tinha uma grande participação no mercado de automóveis dos Estados Unidos, e apenas 4 anos depois, metade dos carros nas ruas americanas era de um modelo da Ford. Henry Ford era agora um dos homens mais poderosos da indústria de automóveis, se não o maior e um dos homens mais ricos do mundo, com um patrimônio líquido de cerca de 1,2 bilhões de dólares, ou cerca de 200 bilhões de dólares corrigindo para os dias atuais. Mas uma coisa ainda o incomodava: a cadeia de suprimento da Ford não era perfeita. Sua empresa já produzia seus próprios motores e câmbio, e praticamente todas as outras partes vinham de diferentes empresas de diversas partes do mundo. Mas uma parte crucial da cadeia de suprimento ainda estava faltando: a borracha para os pneus. Na época, a maior parte da borracha para os pneus da Ford vinham de plantações em algum lugar da Ásia. A empresa na época era totalmente dependente desses negócios externos, e os preços constantemente variavam para preços altíssimos, o que deixava a Ford em uma situação complicada e inaceitável para o homem mais rico dos Estados Unidos. Agora, ele botou na cabeça que teria sua própria fonte confiável de borracha, e barata. Em outras palavras, como os outros grandes monopolistas de seu tempo, ele queria integrar toda a cadeia de suprimentos ao controle da Ford. Foi então que ele fixou seus olhos na floresta amazônica, o local onde mais existia seringueiras no mundo. Produzir borracha para pneus de carro significava fazer corte nas árvores de seringueira e coletar sua seiva em baldes. Essa seiva é chamada de látex. Depois de coletado, o látex é misturado com vários produtos químicos e deixado para secar até formar uma borracha sólida. Para Henry Ford, o processo parecia simples e ele estava confiante de que sua empresa encontraria uma maneira de fazer isso por conta própria. Em 1927, Ford comprou 14.568 km² de terra ao lado do rio Tapajós, um dos maiores rios da Amazônia.
Só para se ter uma ideia, isso é maior do que a Jamaica, que possui atuais 10.991 km². Em 1928, os primeiros grupos de trabalhadores chegaram à terra de Ford de barco. A Ford contratou principalmente brasileiros para ajudar a limpar a floresta, plantar árvores de seringueira, e apenas um ano depois, havia cerca de 1.300 trabalhadores locais em sua folha de pagamento. Mas não demorou muito para que os problemas começassem a aparecer. Os trabalhadores tinham condições de trabalho horríveis. Eles trabalhavam sob o intenso calor da selva, mosquitos infernais, formigas do tipo bala, além de doenças tropicais. No final do ano seguinte, 90 pessoas já haviam morrido e centenas estavam adoecendo. Mas Henry Ford não podia desistir e os navios continuavam viajando, indo e voltando dos Estados Unidos para a selva brasileira, transportando tudo o que precisavam para construir uma cidade industrial do zero. Por volta de 1930, a maior parte da floresta foi desmatada, as árvores de seringueiras foram plantadas e a Fordlândia começou a parecer uma pequena cidade americana. Os trabalhadores e suas famílias tinham casas pequenas e arrumadas, enquanto os gerentes americanos tinham vilas sofisticadas com jardins e varandas. Havia um hospital de primeira classe, um salão de dança, um cinema e até uma piscina pública. Apesar do começo turbulento, a visão de Ford começava lentamente a tomar forma. No final de 1930, tudo parecia estar indo muito bem, mas mais problemas estavam surgindo no horizonte. Henry Ford era sem dúvida um empresário inovador e brilhante. Ele sabia tudo o que era necessário para construir motores e fazer dinheiro, mas infelizmente não tinha absolutamente nenhuma ideia de como plantar árvores de seringueira. Em sua mente ele poderia simplesmente desmatar a floresta, plantar suas árvores e ter o material pronto logo em seguida, assim como em uma linha de montagem de carros. Ford acreditava que mais era sempre o melhor, então ele definiu um plano simples. Quanto mais árvores de seringueira eu plantar, mais borracha eu conseguirei e mais pneus eu poderei produzir. Parece fazer sentido, certo? Para garantir que ele conseguiria extrair o máximo da terra que comprou, ele decidiu plantar árvores extremamente próximas uma das outras, ignorando os conselhos dos moradores locais, para fazer exatamente o contrário, de não plantar árvores uma próxima da outra. Isso foi um grande erro, Sr. Ford. Em vez de maximizar seus lucros, ele criou um ambiente perfeito para pragas, como as lagartas, que se multiplicaram rapidamente. Infelizmente, essas lagartas destruíram muitas de suas plantações de seringueira, e como as árvores foram plantadas muito próximas uma das outras, nada podia impedir que a infestação de lagartas saísse de uma árvore para outra com facilidade. Mas não foi só isso que aconteceu. Bancando o verdadeiro estilo colonizador, ao invés de ouvir qualquer conselho que os moradores locais davam e respeitar a sua própria cultura, Ford decidiu passar completamente por cima de tudo a respeito da cultura de seus trabalhadores brasileiros. Ford queria ensinar o que ele achava qual era a vida ideal para eles. Eles queriam que eles vivessem suas vidas de uma forma correta, o que significava evitar comer comida não saudável, não beber álcool e não ser preguiçoso. Isso não era exatamente o que os trabalhadores brasileiros estavam acostumados. Eles gostavam de comer em grandes quantidades, dar aquela cochilada após o almoço e uma breja ou duas durante a tarde. Mas Henry Ford acabou com tudo isso. Primeiro ele colocou todos os seus trabalhadores em uma dieta de aveia no café da manhã e arroz com pão para o jantar. Para ele, isso era barato, simples e saudável. E para piorar as coisas, ele decidiu proibir todo o álcool de Fordlândia. Isso daí foi uma medida inaceitável. Como você pode aproveitar a vida sem poder tomar uma cervejinha à noite? Imediatamente, alguns de seus trabalhadores simplesmente saíram do local e nunca mais voltaram. Em dezembro de 1930, os trabalhadores restantes de Ford finalmente decidiram que aquilo já tinha passado dos limites. Eles estavam fartos das condições de trabalhos rígidas, odiavam a comida que eram obrigados a comer e realmente odiavam que não podiam nem tomar um gole de álcool depois de um dia duro de trabalho. Mas o que foi a gota d'água foi quando os trabalhadores foram informados de que agora eles teriam que pagar por suas refeições sem graça e sem sabor com seu próprio dinheiro. Isso já foi demais. Os trabalhadores de Fordlândia ficaram enfurecidos e decidiram se revoltar contra tudo isso, e foi quando tudo virou um caos. Os trabalhadores ficaram furiosos e frustrados, destruíram o refeitório, seus equipamentos de trabalho e geradores que forneciam eletricidade para a cidade. A maior parte de Fordlândia foi saqueada
e os gerentes americanos ficaram tão assustados com a violência e fugiram para a floresta e nunca mais foram vistos. No final da revolta, apenas algumas centenas de trabalhadores decidiram ficar e trabalhar. Todos os outros haviam ido embora levando seus pertences. Isso quase marcou o fim da utopia de Ford, mas Henry Ford não era um homem que desistia facilmente. Ele então enviou um novo gerente para a Fordlândia para tentar reverter a situação. O novo gerente iniciou projetos para pavimentar as estradas, finalizou e concluiu o desenvolvimento habitacional da cidade e conectou Fordlândia a outras cidades e vilas próximas. Ele também construiu um centro de entretenimento que exibia filmes de Hollywood, construiu um salão de danças, as instalações de saúde e educação também foram melhoradas. Foi a primeira vez que Fordlândia chegou perto da versão original de Henry Ford. Mas Ford ainda tinha um grande problema. Eles não estavam produzindo borracha. A maioria das árvores estavam sendo comidas por insetos ou estavam caindo aos pedaços por lagartas e insetos destrutivos das plantas. E nenhum dos americanos queriam ouvir os brasileiros dizendo que o ecossistema da Amazônia funcionava de uma maneira diferente do que eles imaginavam. No final da Segunda Guerra Mundial, Henry Ford estava em más condições de saúde. Foi então que seu neto, Henry Ford II, assumiu a empresa. Ele imediatamente percebeu que Fordlândia era mais um problema do que algo que desse algum retorno financeiro. Ele vendeu a terra de volta para o governo brasileiro por um valor bem menor do que tinha custado originalmente ao seu avô. O sonho da Fordlândia havia oficialmente chegado ao fim. Em resposta, a maioria da população americana da cidade fez suas malas e voltou para os Estados Unidos. Durante esses anos, Henry Ford investiu cerca de 20 milhões de dólares em sua utopia, o que equivale a cerca de 400 milhões de dólares nos dias de hoje, e nenhuma única gota de borracha chegou às suas fábricas de automóveis americanas. Mas a parte mais triste é que ele poderia ter dado certo. Ford tinha o dinheiro, a tecnologia e o maquinário. Tudo o que ele tinha que fazer era ouvir o povo local que oferecia conselhos de tudo sobre a região. Desde plantar suas árvores de seringueira, até como tratar os trabalhadores. Se ele tivesse engolido um pouco de seu orgulho, Fordlândia poderia ter sido uma das cidades mais modernas e bem-sucedidas que o mundo já viu. Mas, ao invés disso, os prédios e maquinários de Fordlândia foram saqueados novamente e a maioria dos trabalhadores brasileiros voltou para suas cidades natais. Mas, na última década, Fordlândia teve um ressurgimento. A cidade abandonada foi mencionada algumas vezes no noticiário, documentários e até em músicas. Então começou um movimento migratório de brasileiros que procuravam um novo lugar para morar, e foram para a Fordlândia e se mudaram para alguma dessas casas de graça. Eles não se importavam que grande parte da cidade estava em ruínas, não se importavam com a estranha história da cidade. Eles só queriam um lugar tranquilo para viver e aproveitar as suas vidas. Hoje, cerca de 3.000 pessoas desfrutam de uma vida pacífica em Fordlândia, de uma maneira que faria Henry Ford se revirar no túmulo. Fordlândia foi um dos projetos mais ambiciosos que qualquer americano já tentou no século XX, mesmo que tenha acabado em desastre. Eu achei essa história muito interessante. E você, o que achou? Será que se Henry Ford tivesse ouvido o conselho da população local, hoje possivelmente teríamos uma cidade estilo Hollywood? E isso aqui dentro do Brasil, já imaginou? Eu particularmente acho que daria certo. E se você é novo por aqui eu falo sobre geopolítica, mundo dos negócios e economia de forma descomplicada. Eu vou trazer um vídeo nesse estilo toda semana. Então aproveite e se inscreva para não perder os próximos vídeos.